Pessoal, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois, bom dia, né? Bem, meu nome é Alexandre Siqueira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avaliações externas. Nós temos o prazer de receber Max, né? Eu chamo ele de Max porque ele é meu amigo pessoal, é o Max Coelho, nós trabalhamos juntos. Além de ser meu amigo de profissão, ele também é professor de educação básica, mestre em educação, especialista em avaliação. Max, obrigado por aceitar nosso convite de conversar um pouquinho de um assunto tão importante que modifica tanto as nossas vidas e muitas vezes a gente nem se dá conta. Muito obrigado, Alexandre, né, pela oportunidade também para a gente vir discutir um pouco sobre avaliação, sobre o IDEB, né, e e a sua evolução e as consequências, principalmente para o trabalho docente. O Max possui graduação em Geografia, ele é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. É, Atualmente é estatutário na Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas. Tem experiência como docente na área de atuação da educação básica e superior. Atualmente participa do grupo de pesquisa Universitas, né? Isso, Universidades, que faz parte isso, da universidade. isso da UFMG, a qual discute temas relacionados à educação superior. Deixando aqui já um aviso inicial para todo mundo, antes de a gente iniciar a nossa conversa propriamente dita. O Max ele tem um mini curso totalmente gratuito para prefeituras e para estados. Então, se você trabalha na coordenação de uma prefeitura ou do estado e quer levar esse mini curso para que as pessoas possam compreender um pouco melhor os efeitos dessas avaliações externas, o que são, como compreender, como analisar, aqui na descrição desse vídeo, embaixo, tem o contato dele, tanto o WhatsApp quanto o e-mail, você pode agendar um horário com ele para que esse mini curso possa ocorrer. Não é isso, Max? É isso aí, certinho. Então, você tem a palavra, meu. Bom, Alexandre, então, mais uma vez, muito obrigado, né, vim aqui discutir, falar, refletir um pouco sobre o IDEB. É muito bom e importante para nós profissionais da educação. Não tem como hoje falar sobre educação descolada também da avaliação, do currículo, das práticas pedagógicas, né? Então, eu te agradeço muito, né? E nesse novo contexto, nós temos essas novas situações que vem sendo colocada, né? Como o próprio BNCC, né? Com toda a crítica que ela tenha, e também, né, a própria reformulação agora do SAEB, né? Então, tentar entender o SAEB, tentar entender o próprio IDEB, né, faz também, é necessário, né, se faz necessário para a gente poder utilizar, né, os resultados de um olhar mais formativo. Então, é muito importante essa discussão que a gente tem que fazer. E aí, eu trouxe aqui para a gente poder ver, eu queria falar que esse trabalho, que eu vou apresentar agora, ele faz parte da minha pesquisa, né, da minha dissertação, o trabalho que foi desenvolvido, e, e, claro, como você já anunciou, né, como professor, eu tinha tive sempre aquela coisa, né, a avaliação externa, ela veio para isso, né, veio para punir o professor, os profissionais, aquela coisa, né? É claro, não tenha dúvida que é uma política de responsabilização também, mas a gente tem que utilizá-lo de alguma maneira que possa contribuir com o trabalho. E eu vou falar um pouco mais à frente, né, como se apropriar. Então, os objetivos, né, é compreender os processos políticos e históricos que formularam a política de avaliação, discutir a evolução histórica, mas de forma bem rápida, breve, apresentar algumas plataformas educacionais e apropriar de modo formativo o resultado do IDEB. Bom, quero trazer aqui uma reflexão, então, para um iceberg, né? Quando a gente pega um resultado de uma avaliação, o resultado principalmente do IDEB, vamos colocar aqui a relação agora nossa com o IDEB, então, quando a gente pega o resultado do IDEB, qual que é o sentido que a gente dá para isso? A gente tem que começar a refletir sobre isso, né?
Para a sociedade, para todos, né, o IDEB, a gente pode, e aí trazendo uma reflexão sobre o iceberg, né, o IDEB seria esse ponto emerso, né, uma reflexão que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente contribui para pensar o contrário, né, que o IDEB seria a parte do iceberg que está submerso, e não é. O que está submerso seria o trabalho docente, seria o trabalho do professor dentro da escola, com a sua prática educativa, né, a sua avaliação interna, né, envolvida, logicamente, dentro de um contexto educacional, né. Essa parte imersa é apenas um resultado de todo um processo que é feito dentro da escola, tá certo? Ou que a gente deixa de fazer, muitas vezes, por uma série de questões. Uma coisa que eu quero também colocar, né, não estou aqui para ficar responsabilizando uma política de responsabilização única e pura do profissional, né? A gente tem que passar desse processo para a gente poder evoluir e compreender melhor essa situação. Como se coloca hoje, né, os resultados do IDEB para as escolas e para os profissionais e sociedade, como é que a gente consegue enxergar. Daí, para a gente compreender toda essa estrutura, então vamos remontar aqui um pouco o contexto histórico, né, da instauração dessa política de avaliação. Então, para falar um pouco dessa política, a gente tem que voltar no século, né, passado, na década de 80, meados dos anos 80, principalmente, né, onde você tinha Donald Reagan, Margaret Thatcher, né, que assumiram, né, os Estados Unidos e a Inglaterra e começaram a fomentar um novo fundamentalismo promovido pelo neoliberalismo. O liberalismo volta com maior força, né, e ele passa a instituir novas políticas. Bom, mas tudo isso é porque, na verdade, é uma reestruturação, né, da acumulação do capital. Já existem autores que começam a trabalhar sobre o viés da indústria 4.0, né? Uma reestruturação do capital. Então, nós temos que começar a compreender esse novo momento e essa política de avaliação dentro desse cenário. Um cenário que é movido pelo neoliberal, né? Aí, além disso, não podemos esquecer que dentro desse processo nós temos ainda o processo da globalização. Então, esse processo de globalização que se intensifica no final do século passado vai disseminar diversas medidas a países, principalmente subdesenvolvidos. Bom, nós temos aí o Consenso de Washington, né, em 1989, que instituiu diversas medidas a esses países, tá certo? E, com isso, a gente começa a perceber que houve uma aceitação de todo esse processo, tá? Principalmente em prol de um desenvolvimento econômico para os países. O Brasil também começa a pensar sobre isso. E aí nós temos uma coisa chamada reforma de Estado, né? Inicia-se nos Estados Unidos, na Inglaterra, também em outros países, e eles iniciam um processo de reforma do Estado que, qual é o principal pilar do Estado? É a educação. Você tem que reformular a educação. Uma nova cultura tem que estar sendo reformulada. E melhor, para você mexer com isso, né, toda essa reforma de Estado, a melhor forma é você mexer na educação. A educação é a primeira instância da sociedade, né? Então, para reformular uma cultura. Daí, há um efeito, né, que se tem desse consenso de Washington, que vai apontar para diversos países, governantes, políticos, meios para chegar ao desenvolvimento, tá certo? Então, quando a gente começar a pensar esse momento de privatizações, vem desde o século passado, final dos anos 80, e que a gente tem que falar, né? Porque é uma forma que foi criada, né, de instaurar o neoliberalismo. Então, a própria reforma, ela traz uma nova cultura, uma nova concepção de Estado, né, impulsionada pela nova direita, né, de responsabilização,
de competitividade, de descentralização financeira. Então, isso traz para nós uma grave consequência, reformas educacionais que passam a ser implementadas, no caso do Brasil, nos anos 90, né? Principalmente porque na década dos anos 80, nós tínhamos o quê? Nós começamos a universalizar o processo de ensino, mas nós tínhamos ali, naquela época, 30% da sociedade era analfabeto, 50% das crianças repetiam de ano, 23% dos professores não entendiam, não atendia, né, a formação adequada. Então, 60% da população vivia, né, abaixo da linha da miséria. Então, essa reforma de Estado, houve uma aceitação rápida dela, tá? E o Brasil, lembrando, nos anos 90, passa por um processo de redemocratização também. Então, nós temos todas essas novas concepções que passam a ser instaurado no Estado, né, no cenário, né, do país, com uma aceitação muito rápida. Então, o processo de globalização facilitou a disseminação ideológica da teoria do desenvolvimento econômico, né? Diversos eventos foram e são fomentados pelas agências internacionais. Aí nós temos que colocar um ponto, né, adendo aí, porque essas agências internacionais são extremamente importantes nesse contexto. Porque é ela que vai fomentar medidas para a reestruturação do Estado. O Estado, ele vai deixar de ser executador de políticas sociais para ser avaliador. É nessa nova concepção que ganha força o Estado avaliador. Então, nós temos que compreender, né, como esse Estado avaliador, né, diminuição do Estado no cenário econômico, tá? Bem, e aí, logicamente, a gente começa a perceber que as escolas também passam a ser incentivadas a repensar no processo mais gerencialista. Bom, né, olha para vocês verem, algumas palavras passam a fazer parte do nosso cotidiano. Nosso aluno vira cliente. O aluno da educação pública, principalmente, né? O que tem por trás desta palavra? Clientela. Que traz para nós? O nosso cliente, a nossa clientela. Isso tem uma concepção, gente. Isso tem uma concepção neoliberal, de privatização do sistema público, diminuição do Estado, toda uma estrutura, né? Há uma mudança de regulação burocrática, descentralizadora, para uma regulação híbrida. Sinaliza a característica de um novo conceito de Estado. O Estado agora, ele é avaliador. Ele vai executar políticas, né? Então, nós temos todo esse processo reformista que ganha o mundo, com um viés neoliberal, tá? Bom, então, a avaliação, Alexandre, colegas, ganha força. A avaliação passa a ser o ponto-chave da reforma educacional. Diante de todo aquele cenário que se apresentava nos anos 80, do século passado, a avaliação ela ganha força como uma tecnologia, um instrumento de compreender melhor todo o contorno das redes de ensino. Então, a avaliação, inicialmente, ela veio para diagnosticar, para compreender como anda, e os gargalos também do ensino público, né? Então, as reformas educacionais, iniciadas na década de 90, propiciaram um novo cenário para o país, né? E aí nós temos Afonso Almerindo, né? Ele traz aqui alguns pontos importantes, né? Essa reforma educacional foi uma fórmula encontrada para redefinir o papel do Estado, revalorizar a lógica do mercado na educação. Então, a gente começa a perceber que a reforma educacional ela é instituída principalmente por essas agências internacionais, e passa, logicamente, né, por uma universalização da educação básica, isso é claro, mas principalmente o aumento da ação do mercado sobre o sistema público. É nesse momento que a avaliação também
ela passa a fazer parte importante dessa engrenagem da reforma educacional no Brasil e em outros países. Porque quando a gente fala sobre avaliação, a gente pensa que a avaliação IDEB, a avaliação externa, né, é só no Brasil. Não, a gente tem PISA, né, também, mas em outros países também fomentam essa avaliação. A situação é, como eu sempre falo, o problema não é o IDEB em si. O problema é a maneira como utilizamos os resultados do IDEB, o que fazemos com os resultados do IDEB. Como é que a gente avalia e compreende esses resultados? Então, a reforma educacional no Brasil, né, ocorre em meados da década de 90 pela LDB. Tá? A LDB ela vai fomentar essa reforma educacional. Como eu havia falado no início, é importante a gente começar a compreender esse processo político, né, que vai interferir diretamente em toda essa construção dessa política de avaliação. Então, o processo de reforma educacional iniciou com o governo de Fernando Henrique, em 95, e teve como principal foco o ensino fundamental. O programa Acorda Brasil, está na hora da escola. Algumas ações que o Fernando Henrique começa a implementar, só para a gente perceber: capacitação dos docentes, fornecimento de livros didáticos aos alunos, criação dos parâmetros curriculares nacionais, implementação do ciclo e avaliação externa em larga escala. Mas, dentro desse contexto, né, a gente começa a observar que a diminuição também do Estado, né, sobre a educação. Isso tudo é para modificar todo um processo, toda uma cultura, correto? Temos que mudar a concepção de Estado. Começamos a mudança de concepção de Estado dentro das escolas, que é lá, tem um futuro desse país. Todo o país está na escola, então vamos começar a mudar a consciência das pessoas lá. Por isso que eu falei, quando a gente começa a perceber essa mudança, quando as pessoas começam, os profissionais, muitos, né, a nossa gestão, claro, eu não estou falando que não tem que haver gestão, a gestão é importante, mas as palavras a gente tem que tomar um cuidado, o sentido que elas têm, né, voltado para quê, a quem está a serviço essas concepções, clientela, né? Então, a LDB significou a manutenção e sustentação de uma reforma educacional, a responsabilidade e o papel do Estado no atendimento à educação com a inversão da responsabilidade do Estado em relação à família, colocando em primeiro lugar. Ou seja, o Estado passa a delegar toda a responsabilidade à família, à sociedade, aos profissionais, diminuindo principalmente, né, a sua ação. Então, passamos a observar nesse contexto uma mudança, né, para uma mudança de uma regulação híbrida que sinaliza características de um novo conceito de Estado, certo? Bem, então, até meados dos anos 90, não havia medidas de avaliação da aprendizagem que produzissem evidências sólidas nesse sistema de ensino do país. Tá aí a importância que se tem na criação do SAEB. Tá? O SAEB ele passa a mostrar para nós um quadro, né, de como anda o sistema de ensino. Isso é importante, porque a partir desses dados começa a fomentar não só pesquisas acadêmicas, mas também políticas públicas educacionais para atenuar, diminuir o grande problema que se tem, né, de anos a educação. Tá certo? Bom, então vamos pensar agora, começar a refletir um pouco sobre o sistema de avaliação da educação básica. Gente, assim, é claro que eu falei que foi muito rápido, né, sobre esse contexto político, né, a gente pode aqui aprofundar, discutir mais, né, sobre essa questão também, porque cabe diversas reflexões, mas a gente não ficar alongando a nossa conversa também, tá certo? Eu acho que essa pequena fala é só para a gente contextualizar de que modo o SAEB foi criado. Mas, hora nenhuma, eu vou falar para vocês que o SAEB não é importante, tá? O SAEB tem a sua importância e a gente tem que
compreender, né, a quem ele está a serviço e utilizar da melhor forma, né, possível, tá certo? Então, quando a gente começa a perceber essa evolução, eu coloquei aqui alguns pontos para a gente entender essa lógica, né, como que foi construída até chegar a esse exato momento. Então, nos anos 90, só para a gente ter, uma coisa, antes do SAEB, no final dos anos 80, 1989, 88, nós já tínhamos algumas experiências de avaliações em alguns estados, como Minas Gerais, tá? E o próprio SAEB, né, a construção desse sistema de avaliação, vai utilizar dessas experiências também, né, dos estados, para construir essa lógica. O grande problema que chega nos anos 90, e vamos lembrar que o SAEB a cada 2 anos, né, como a Prova Brasil, temos que lembrar que nos anos 90 nós não tínhamos ainda um currículo nacional, uma matriz de referência, né? Então você tem aí um sistema, tá, que ainda precisava ser criado uma matriz. Então, nos anos 90 nós temos essa situação, né? As escolas públicas era de forma amostral, inicialmente, tá? Era o primeiro, terceiro ano, quinto e sétimo do ensino fundamental. E com algumas áreas de conhecimento também. Mas com o passar do tempo, a gente já começa a observar, né? Como em 95, como foi falado, o governo Fernando Henrique cria-se os parâmetros e, a partir disso, temos uma matriz de referência que avalia competência de escritores, conteúdos curriculares, correto? Então, você passa a ter uma referência curricular. E assim começa a se consolidar o sistema de avaliação. Isso é importante, né? Temos alguns problemas aí, claro, né? Calibragem de itens, falta de compreensão das avaliações, diferença nos conteúdos, e uma escala que não compreende a evolução, né, com o tempo. Então, você tem alguns problemas. Isso é o início do IDEB, né? Mas já trazia alguns pontos importantes sobre as redes de ensino, sobre os gargalos da educação, tá certo? Bom, daí continuamos a observar uma certa evolução. Pensando aí em 2001, né, houve uma reorientação do SAEB, novos requisitos, correto? Então, a matriz curricular, questionário contextual, respostas ao item, equalização da prova, calibração de itens e formas de apresentação e disseminação de resultados, né? Porque uma das formas dessa política de responsabilização, prestação de contas, principalmente essa disseminação de resultados, né? Chegar até a sociedade cobrar da escola, né? Sendo unicamente o responsável, os profissionais que se encontram naquele momento, correto? Bom, então, vou só aqui apresentar, né, rapidamente, como é que se pensou os testes, né? Então, a língua portuguesa pensou na leitura, o objetivo era verificar se os alunos eram capazes de ler texto, interpretá-los, inferir, né? Algumas habilidades, né, começam a ser colocadas também, isso a partir de 2001, correto? O que acontece? A gente começa a observar também, né, a matemática, ela parte da resolução, né, o foco dela é a resolução dos problemas, né, de problemas e tudo. Então, a gente começa a observar uma organização maior, né, dessa estrutura, desse sistema de avaliação, tá? E eu quero chamar muita atenção de vocês para a questão do questionário. O que é o questionário, né? O questionário ele vai tentar avaliar o nível socioeconômico, serviços sociais, a infraestrutura, a formação do professor, material didático e programas estruturados. Então, você tem um questionário contextual que passa a ser inserido em 2001 para os secretários estaduais e municipais, onde eles vão começar a preencher, de acordo com a sua rede. Então, eles vão apontar currículo, práticas avaliativas, contratação de professores, né? E você também tem os diretores também, que fazem esse questionário contextual. Gente, isso é importante, esse questionário. É isso
que vai fazer o diferencial. A gente pensar além do número. Número é uma coisa fria, né? A gente tem que começar a refletir o que está trazendo esse número. O perfil e a experiência dos gestores, atividades envolvidas, os recursos, a infraestrutura do estabelecimento, né? E os professores também, né, português e matemática, são convidados também a preencher esse formulário, assim como os estudantes. Então, a sua formação, experiência profissional, condição de trabalho, dificuldades, aprendizado dos alunos, violência, todo o contexto que envolve a escola. Já os alunos, eles começam a mostrar o nível socioeconômico, né? Então, a questão de quantas geladeiras, a questão do quantas televisões, tudo isso para compreender esse contexto, né, no qual o aluno está inserido, né, na família, a participação da família nas atividades pedagógicas, entre outros. Isso é extremamente importante a gente compreender, porque na hora que a gente vai preencher isso, a gente tem que preencher de forma fiel o que realmente acontece e, principalmente, compreender que isso traz um impacto. Traz um impacto. Qual que é o impacto, né? A partir disso, você vai ter pesquisas sendo desenvolvidas, você vai ter políticas públicas também sendo desenvolvidas. Então, isso tem um impacto. E eu chamo muita atenção desse trabalho. Eu gostaria só agora de apresentar, vou apresentar rapidamente, né, o local onde vocês, no caso, principalmente gestores, podem, né, observar isso. Aqui é um site que depois eu vou voltar nele para falar um pouco mais, mas o Edu, né, é uma plataforma, né, educacional. Então, você tem um censo aqui muito interessante, tá? E esse censo, ele aponta, tá, para nós aqui o questionário contextual. Então, você tem aqui matrícula, você tem infraestrutura, você tem alimentação, serviço. Então, você pode analisar um pouco o contexto. Nesse caso, eu peguei aqui, né, Minas Gerais, né, o estado. Mas você pode avaliar também a questão da sua rede, correto? Eles não avaliam a escola, tá? O questionário não aponta, no caso daquela plataforma, ela não aponta a escola, né? Uma série de questões. Mas ela aponta aí, no caso, a rede. Então, dá para você compreender melhor a rede que você trabalha, tá? Bem, a partir desse movimento, dessa reorganização, né, de 2001, do SAEB, começa a perceber que existia uma necessidade de compreender melhor, não só de forma amostral. Observa, dos anos 90 a 2001, né, as avaliações foram de forma amostral. Era necessário também que as escolas fossem avaliadas de forma censitária, quase censitária. Tá? E é aí, e principalmente em 2005, aí nós temos essa portaria, a portaria 1931, de 21 de março de 2005, que nós temos a Prova Brasil. A Prova Brasil, ela dá um salto na qualidade da educação, porque agora a gente vai começar a buscar compreender não a rede, não é mais só a rede, e de forma amostral, mas as escolas também. Dá para você compreender com a Prova Brasil a rede, claro, mas também e principalmente as escolas. Claro que você não avalia, por enquanto, aluno por aluno, mas você compreende a tudo, tá? Então, a Prova Brasil, ela traz, né, uma evolução, com a finalidade de monitorar e regular, visando qualidade, equidade e a eficácia do sistema de educação básica, né? Apresenta-se como objetivo de auxiliar os governantes das decisões e no direcionamento de recursos técnicos e financeiros, assim como a comunidade escolar no estabelecimento de metas e implantação de ações pedagógicas e administrativas, visando a melhoria da qualidade do ensino. E é a partir dela, né, a partir da Prova Brasil,
e claro, né, do programa, do Plano de Desenvolvimento da Educação, de 2007, é que se pensa em criar o IDEB, é esse indicador, tá? Então, a gente começa a observar que o IDEB, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele é criado com uma proposta. Então, não é só o rendimento da prova do Brasil, mas é o fluxo. Então, você tem o fluxo, a taxa de aprovação, reprovação, evasão, mais vezes o rendimento escolar, a proficiência da prova do Brasil de matemática e português. A partir né, desses dois indicadores, rendimento escolar e fluxo, é que nós temos o resultado do IDEB. Está vendo a importância da prova do Brasil? Começamos agora a compreender que que o IDEB não é apenas a avaliação em si, ele tenta também trazer um contexto, né? Que é importante, porque, como alguns pesquisadores já apontam, né, uma rede de ensino, um sistema de ensino eficaz é aquele que não deixa o aluno para trás, né, que não há um grande número de evasão e nem de reprovação, correto? Não estou aqui defendendo a aprovação automática, não é isso. Estou apenas pontuando. E, principalmente, uma rede de ensino eficaz é aquela também no qual todos aprendem. É isso que é importante, certo? Sobre a questão do parâmetro, né? Aí Reinaldo Fernandes, ele faz uma indagação. E se está disposto a perder na pontuação média do teste padronizado para se obter determinado aumento na taxa média de aprovação? Isso é importante a gente compreender, né? Como você tem, na verdade, uma balança, né, entre fluxo e rendimento, muitas vezes você tem que buscar o equilíbrio dessas duas coisas. Não adianta você colocar uma aprovação automática, mas o rendimento baixo. Com o tempo, a média, né, o desempenho, ele vai cair. Isso não vai funcionar. Mas, ao mesmo tempo, também um rendimento alto, mas com número de reprovação, também não adianta. Temos que buscar esse equilíbrio. Não adianta reprovar em massa com rendimento alto ou a aprovação automática, mas com rendimento também abaixo. Temos que tentar buscar esse equilíbrio entre os dois indicadores. Então, o que nós temos em 2013? Né? As escolas públicas, um cenário censitário da prova Brasil, escolas privadas de forma amostral, lembrando aí que nós estamos falando do 5º e 9º ano, tá? Nós já temos aí uma formulação dos itens, matriz de referência consolidada, áreas de conhecimento consolidado também, no português e matemática, né? Então, esse é o cenário que já se apresenta e já começa a consolidar. Bom, tem ainda 2015, depois 2017. Também continua no mesmo patamar. Só que em 2019 iniciamos uma reformulação de novo do SAEB, né? Então, o que acontece? Agora, começamos a observar que esse sistema ele vai abarcar toda a educação, da creche, né, ao ensino médio. Só que a creche para a escola não tem uma avaliação, não tem área de conhecimento. Tá? Isso aí também ainda é de forma amostral. O projeto piloto do governo, ela avalia, no caso, a formação dos profissionais, a estrutura física, né, todo o contexto que envolve, tá, a creche, a pré-escola, a educação infantil, melhor dizendo. Tá certo? Então, é nesse cenário. E iniciamos também, agora, o 2º ano do ensino fundamental. Tá? A escola também, escolas públicas, de forma amostral. Então, agora começamos a avaliar, já tinha iniciado em 2016, falando, mas isso ganha mais força nesse exato momento, em que também se instaura a BNCC. E, no ano passado, ainda a matriz de referência foi usada, mas a proposta é utilizar a BNCC em todos os níveis, né, em todo o público-alvo, tá? E também uma proposta é começar a observar nesse quadro,
eles começam a inserir em algumas escolas de forma amostral as ciências da natureza e as ciências humanas. Tá? E essa é uma proposta do governo, atualmente. Uma portaria, número 458, né, deste ano, 5 de maio, né, então ele busca restabelecer, reestruturar, né, todo o SAEB, tá, no qual a gente começa a observar que agora teremos uma avaliação anual, então vai ser anualmente, não vai ser a cada 2 anos, será anualmente. É nesse momento que a gente tem que começar a refletir, né? É importante que seja também para haver um acompanhamento, isso é importante. Mas, e eu venho chamando a atenção para vocês, durante essa minha fala, o problema não é o SAEB, o problema não é o IDEB, o problema é a maneira como se utiliza e se cria políticas públicas a partir desses resultados, como a gente adota esses resultados e a gente constrói o nosso cenário educacional. A maneira como a gente utiliza o resultado é que nós temos uma situação que pode se tornar um problema. Então, essa é a nova agenda do governo federal, né? Será avaliar todos os anos, né? Do segundo ano, terceiro vai ser ainda, né, a partir de folha, papel, que ainda não há uma relação próxima com o meio digital. Mas depois disso, do quarto para frente, o ensino fundamental 1, precisaremos ter, né, serão avaliadas, um outro ponto, e do quarto ano para frente será por meio digital. Isso, como eu coloquei aqui para vocês, né, são objetivos do SAEB, construir uma cultura avaliativa. Tá? Então, essa construção dessa cultura, trazer esse diagnóstico mais próximo do real, porque qual que é o grande problema hoje da relação do IDEB? Você não tem o tempo, né? O aluno já saiu da escola quando você recebeu os resultados. Então, você tem um outro problema, que é algumas modalidades, né? Alguns anos são avaliados, não é todos. E agora todos os anos serão avaliados. Então, o tempo real desse processo vai ser importante, principalmente, né, para a escola adotar medidas, né, mas também temos que tomar muito cuidado, tá? Porque isso envolve outros contextos também, como eu havia falado. Não sou contra o SAEB, não sou contra o IDEB, ao contrário, mas a forma como a gente pode utilizar isso anualmente, para onde e para que ele vai servir, e daí necessita compreender um pouco sobre essa estrutura do SAEB, para poder também, se for o caso, falar que não, o SAEB não veio para isso, né? Não veio para classificar, para ranquear escolas. Ele veio para contribuir com a formação, com a escola, no acompanhamento, né? Então, os resultados poderão possibilitar uma avaliação anual, né, como eu havia falado, abranger todas as áreas, né, que é uma outra situação. Teremos uma avaliação digital, né, que os alunos vão fazer, questões abertas, fechadas, adaptada ao PISA, tá? Bem, e esse processo, ele vai caminhar para 2021, né? Seria o ano que vem, mas eu acho impossível, com todo esse cenário, né, estamos de pandemia, muito complicado, temos o SAEB ano que vem, né? Mas a proposta, mais para frente, a gente iniciar esse novo cenário, e a gente tem que estar bem atento às propostas que estão sendo, né, formuladas, produzidas como políticas, né, sobre esse processo de SAEB. Olha só para vocês verem que eu trouxe aqui, só para a gente entender um pouco, né? IDEB reprova ensino fundamental de 91 cidades da região do Rio Preto. Bom,
O IDEB, ele não tem essa característica, ele não deveria servir para isso, para aprovar ou reprovar, né? O IDEB, sim, ele tem, como eu entendo o IDEB como uma possibilidade de compreender aquilo que está acontecendo, aquele cenário educacional. Então, é isso que eu estou chamando a atenção de todos, para a gente compreender. O IDEB não é, eu não quero, né? Eu acho isso uma política só de responsabilização. Sim, não estou aqui falando que não seja. Mas como que a gente pode utilizar? Que forma a gente pode utilizar para melhorar o processo de aprendizagem? O IDEB é uma realidade. Temos que utilizá-lo de uma forma que possa propiciar a melhoria na educação. Então, para mim, o IDEB não vem para aprovar ou reprovar a escola nenhuma. Ele vem para apresentar um certo cenário. Mas esse cenário, ele tem que estar envolvido principalmente com o contexto. Ô, Alexandre, você está ouvindo? Alexandre? Tô te ouvindo, meu microfone estava fechado. Ah, sim. Alexandre, se você avaliar esse resultado, o que você me diria? Você está vendo aí o resultado do IDEB? Sim, vou voltar para todo mundo poder Ok. ver também. Ah, Max, complicado, né? Vou só chamar você para conversar aqui para a gente sair um pouco Não, desse sim, eu acho que questão do é um falar. resultado que pelo número caiu, né? Isso, né? Alexandre? Só Olha só, pelo pelo número. número caiu. Mas, Então, na Alexandre, realidade, a gente não sabe o que que aconteceu ali, né? Como você está dizendo, o IDEB ele não tem essa característica de analisar a estrutura, se houve alguma modificação do público, se a escola passou por algum problema, é um número seco, né? Frio. Então, é complicado de dizer o que que aconteceu, ou se naquele dia faltaram muitos alunos. Tem toda uma série de critérios que interferem nesses resultados. Então, como você disse bem, não dá para ranquear, né? E também não dá para comparar, assim. Eu tenho escutado você falando, né, sobre o IDEB, que você concorda em certa medida com ele, mas não da forma que estão realizando. Mas eu pessoalmente acho que da forma que tem sido empregado e tem sido utilizado nas redes de ensino e pelos nossos governantes não tem sido muito positivo, na verdade. É mais para aquilo que você disse no início, uma teoria, né, uma liberal, eu precarizo o público, depois eu dou o resultado, a possibilidade de melhoria, por exemplo, das provas do IDEB, do PISA, seja o que for, por meio da privatização, que no nosso caso aqui é o voucher, né? Ou as escolas financiadas pelo poder público, mas geridas pelo poder privado. Então, a gente acaba levando para o privado. Isso é uma característica do neoliberal, né? Então, é muito comum que muitos de nós que estamos aqui assistindo tenhamos aquela impressão, o sistema público não é bom, nada funciona, eu preciso pagar um plano de saúde, eu vou colocar meu filho na escola particular, porque nada funciona. E isso não é à toa, isso não é gratuito, né? Isso não é algo desmotivado que aconteceu ao acaso. É toda uma estratégia para que a gente possa realizar esse tipo de medida. E o IDEB, ele acaba se prestando a isso. Só para te dar uma aliviada aí na voz, por enquanto, me perguntaram aqui se esse conteúdo ele seria para concurso, é evidente, né? Os concursos para professor, eles cobram esse conteúdo assim de forma bastante pesada, porque os concursos hoje, né, que selecionam professores, querem professores que já têm algum conhecimento acerca disso, porque as redes de ensino acabam também tendo parte do seu recurso direcionado por meio do resultado do IDEB. Então, sim, cobra e cobra muito e tem que ter um conhecimento profundo. Falei bobagem, Max? não, falou não, e eu acho que então eu acho que eu consegui passar a mensagem inicial, né? Que realmente a gente olhando só para o número tem essa sensação, né? Nossa, o público é ruim e o privado tem aqui tá a esfera política Brasil, né? A gente poderia ter colocado público e privado, né?
Mas esse é um problema, né? A maneira como a gente vai visualizar esses resultados, a sociedade, a própria mídia traz também isso, né? De maneira que ela vai apresentar esses dados, né? Como eu mostrei ali uma reportagem, né, IDEB reprova ou aprova, né? Isso tem uma consequência. E é claro que com, toda você, o que eu tentei trazer principalmente foi toda uma política que foi construída. Hoje ela está bem consolidada, né? Hoje ela está bem consolidada. Não tem como agora a gente falar que não vai existir mais avaliações externas, até E algo que é porque bom ela deixar traz claro, né, Max, é que também nós não somos contra as avaliações, é por meio dela que a gente vai analisar e vai perceber o processo de ensino-aprendizado, se ele está sendo um sucesso ou não, se tem problemas, e muitas vezes é necessário uma avaliação externa, sim. O problema é o que tem sido feito com essa avaliação externa, depois que ela é praticada. E muitas vezes também o que é feito dentro da escola, né, Max? Eu não sei se você vai falar daqui para frente, mas muitas escolas treinam os alunos para a prova, né? Então, isso. não é uma, não faz o menor sentido você ter uma prova que analisa o ensino-aprendizado e você treina o aluno. Então, não houve o sucesso do ensino-aprendizado. Houve ali um processo de aprendizado de como realizar aquela prova. Então, não é legal também. Então, nós temos muitas coisas para melhorar nesses processos educativos. Eu não vou te interromper de novo, inclusive vou voltar à sua apresentação. Não, é ótimo. Sabe por quê? Assim, a gente tem que começar a conversar, né? Para não ficar uma coisa assim, só o Max fala e tudo, né? Eu acho bacana esse diálogo também. Mas, assim, é isso. Você está falando perfeitamente, entende? Eu não estou aqui falando contra, mas eu estou fazendo uma análise, né? Fazendo uma crítica sobre o IDEB, da forma como é utilizado essa avaliação, da forma como chega até os profissionais também, e a maneira como é conduzido, principalmente muitas vezes pela mídia, né, que simplesmente descontextualiza, joga para a sociedade e isso traz um impacto, seja ele uma política de responsabilização simbólica ou material, né, porque tem muita rede também que pode ofertar para o professor que, se atingir a meta, vai receber isso ou aquilo, não é mesmo? E sobre concurso, como você bem falou, Alexandre, realmente a cada dia que passa, está sendo cobrado, né, nas redes de ensino por causa desse movimento atual, né? Então, você fez a leitura bacana aqui para nós do resultado do IDEB, é isso, né? Assim, se eu for mostrar para vocês aqui, vou ficar falando número, eu não vou ficar lendo número, né? Porque o número, ele aponta só uma ponta de um processo que é muito maior. E aí, quando a gente está falando de um número, né, se a gente for pegar o IDEB, a partir do número, a gente cai nessa chavezinha, né? Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame. Escalar aquela árvore. Observa, né? Escalar a árvore. Então, se a gente pegar o IDEB e colocar apenas o número, será isso aqui. Concorda, Alexandre? Sim, 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 e é isso, né? Mas não só o IDEB, né, Max? Mas o Não só o próprio, IDEB. mas a própria escola que nós temos, ela é uma escola generalista, né? Se o aluno ele tem alguma peculiaridade que o impede de ter determinadas habilidades ali mais desenvolvidas, ele é excluído. E em alguns casos esses são gênios para outras coisas e a gente acaba excluindo a todos. Eu gosto de dar o exemplo dos nossos jogadores de futebol. Em muitos casos, há algumas exceções, evidente, mas em alguns casos são pessoas que são totalmente fracassadas na escola. Saem muito cedo, param de estudar, não se adaptam àquela realidade e são verdadeiros gênios no futebol. Verdadeiros gênios no controle do corpo, na análise de espaço, enfim. São gênios, mas em determinadas habilidades. E como esses, temos muito. Por exemplo, alunos que se dão super bem em matemática, mas, nossa, um desastre em português. E esse menino acaba, né, no português ele acaba sofrendo, acaba levando para si situações que não eram necessariamente
compreensíveis, né? Não precisavam ocorrer. É evidente que ele precisa do conhecimento da linguagem, mas nem sempre todo mundo vai se desenvolver da mesma forma. E a prova acaba realizando isso. Eu gosto dessa charge que você apontou para a gente aí, porque ela mostra isso. Por exemplo, o macaco vai conseguir subir muito bem na árvore, vai se dar super bem. Mas na selva, subir na árvore é só uma habilidade que ele precisa. Uhum. Então, é isso. O elefante não vai dar conta de subir na árvore, mas ele tem outras habilidades que lhe permitem sobreviver muito bem nesse espaço. E assim por diante. O peixe vai ficar totalmente excluído, ele não vai, né? Vai ser um zero à esquerda, mas coloca ele dentro d'água. E é isso que nós fazemos com os nossos alunos, com os nossos estudantes. Nós pedimos para que eles realizem determinadas atividades que, em muitos casos, não estão alinhadas às suas habilidades. Mas aí eu te pergunto, como fazer isso também? Se nós temos um sistema que nos paga pouco, que nós temos carga horária de trabalho elevada e o principal, salas lotadas, que em muitos casos nós nem conhecemos os nomes dos alunos. Como fazer um trabalho diferenciado se a gente não muda o sistema? Por isso que essa temática, a gente está na véspera das eleições aí quase, é necessário que você vote em alguém que tenha uma visão minimamente adequada para a educação. Porque se a gente não mudar, mas isso vai ser impossível. Não. O prefeito do seu município ele consegue mudar isso na rede municipal dele. Ele pode criar uma lei, por exemplo, reduzindo a quantidade máxima de alunos na educação infantil para 10, no ensino fundamental para 15. Um trabalho com 15 alunos, ele é muito diferente de um trabalho com 45. Né? Com Já certeza. melhora e é simples, não é nada impossível, não. Eu não estou dizendo aqui nada assim exorbitante, não. Sabe? Colocar lá que o professor da sua rede vai ter, ao invés de ter 1, 2 horas para planejamento, ele vai ter 40% da carga horária, 30% que é o que a lei diz. Mas mais do que isso, mais do que a lei diz, 40%. Se você dá a possibilidade, você pode cobrar. Não, professor, você está tendo tempo para planejar. Então, vamos melhorar a educação. São processos, Max, que eu acredito que extrapolam a avaliação. Acho que por isso que a avaliação é tão importante. Porque ela nos dá o panorama, mas a gente precisa também das ações, não é verdade? Sim, e nesse caso, sabe, a gente tem que extrapolar, discutir isso com o prefeito, mas também discutir com o governador, discutir com o vereador, discutir com o deputado estadual, federal, senador e o presidente. Eu acho que tem que mudar a política educacional desse país. Concordo com você, né? E para a gente poder mudar também essa estrutura, nós temos também, e é um trabalho de formiguinha, né? Por toda essa política externa, né, de capital financeiro, né, que está incluído nesse processo, né, como o processo neoliberal, é um trabalho de formiguinha que nós temos que fazer com nossos alunos. Talvez a gente não vai conseguir pegar esse resultado, porque esse resultado não vai ser imediato. Esse resultado é a longo prazo. Mas nós temos que mudar nossas concepções também do que é uma educação pública, do que é uma avaliação, né, seja externa, ou as nossas próprias avaliações, buscar fomentar nos nossos alunos essa noção mais crítica sobre a própria questão política. Quando a gente está discutindo política, né, Alexandre, eu acho que isso é importante deixar bem claro, que a gente não está discutindo aqui partidarismo, não estou Não, de aqui forma discutindo alguma. partido. A gente está discutindo aqui política, política educacional, política pública, política social. Né? Então a gente É. tem que começar a pensar de uma forma mais ampla, porque esse trabalho não vai sair do dia para a noite. Esse O que você trabalho é um disse é trabalho. importante, Max, porque tanto faz se o cara é de direita, se o prefeito é de É, esquerda, se ele é de centro, o que é o seu filho. O que importa é a sua condição de trabalho, o que importa é o que você vai viver durante 4 anos. Então, assim, eu não estou desfazendo dessa discussão política, que ela também tem a sua relevância. isso. Mas a gente não pode se limitar a isso, né? Então eu Uhum. vejo hoje que as pessoas ficam, porque isso é coisa do PT, isso é coisa do Bolsonaro.
Ah, isso é da Isso. direita, é da esquerda, o comunismo, o capital. Não, meu amigo, aqui é questão básica mesmo. A gente está lá na base. O seu filho está saindo da Base. escola sem conseguir ler e escrever. É só isso. A gente precisa mudar isso. E se vai ser um cara da direita, ótimo. Vai ser da esquerda, ótimo. Se vai ser um de centro, ótimo. Se vai ser um outsider, ótimo. Se vai ser um da velha política, ótimo. Tanto faz. E a gente precisa do resultado. Vocês que estão aí né, nessa eleição e vão votar, precisam votar com muita consciência, porque é o município que está perto de você. Né? O Bolsonaro está longe, está lá no governo, né? É, Federal, o seu governador está lá no estado. Quem está cuidando da sua rua, da escola perto da sua casa, do posto médico, da vacinação, quem está cuidando da iluminação é o prefeito. Então é ele que está ali próximo de você. Vota com consciência. Não, pelo amor de Deus, eu acho que o nosso público aqui não vai fazer isso, mas eu quero que vocês mas compartilhem pelo menos essa é parte com importante a eles. gente também. Não venda seu voto, né? E vender voto, gente, não é só receber o dinheiro, não. Não é porque o prefeito asfaltou a sua rua que você tem que votar nele, não. Você sabe que ele é safado. Por que você vai votar nele? Só porque ele asfaltou a sua rua? Não. Escolhe um que tenha propostas, né? E aqui é muito caro para a gente a educação. Então, alguém que olhe para a educação com carinho, que tenha proposta, por exemplo, da escola integral, que tenha proposta de reduzir o número de alunos por sala, que tenha proposta de melhorar salário de professor, de reformar as escolas, e dê alguma atenção para a educação. Né? Todo mundo fala educação é prioridade, educação é prioridade, educação é uma prioridade, uma pinóia. Infelizmente, essa é a verdade. A nossa educação está sendo subjugada a lixo há muito tempo. Né? Por nossos Sim. governantes, a gente precisa mudar isso. Independente, né? Do Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e quem vier. Tanto faz. Infelizmente fica muito discurso e pouca ação real para mudar e efetivamente a nossa educação. Mas é evidente que tem coisas que melhoraram muito, né? E evidentemente, para desagradar um pouquinho os bolsonaristas, as principais leis que melhoraram a educação nacional ou que pelo menos garantiram um piso nacional foram no período aí do Lula e da Dilma, né? Isso a gente também tem que ter, né, consciência. Você falou, porque é importante entender que não está em terra arrasada, né? Mas a gente tem que entender que a educação é um processo. Nada se faz do dia para a noite na educação. Isso é um ponto que as pessoas têm que compreender. Né? Então, tem que haver um planejamento, tem que haver uma estrutura para que essa política permaneça. Né? Então, eu queria agora chamar a atenção de vocês, porque a gente falou tanta coisa, né, Alexandre? Então, Isso. aqui Sua eu queria apresentação chamar. já está aparecendo. Tá, beleza. Eu queria chamar a atenção de que forma a gente pode utilizar, mesmo com todo esse contexto que o Alexandre, né, colocou, e que nós vivemos, né? Realmente, número de alunos, todo esse processo que a gente sabe, quem trabalha no sistema público reconhece isso, mas ainda, de que forma a gente pode utilizar a Prova Brasil, ou o futuro SAEB também, de modo mais formativo, que a gente possa tirar proveito dele, de alguma maneira. Para isso, eu vou aqui sugerir a vocês duas plataformas. Depois de todo esse discurso, né, que a gente está falando, tomar um cuidado com o número, né, apenas números, né, a gente tem que começar a olhar agora o que está além dos números. Então, eu chamo a atenção para vocês, para a gente começar a refletir sobre esse novo, essa proposta, né, de trazer os resultados do IDEB para um olhar mais formativo. Eu estou trazendo aqui, eu mostrei aquela hora o QEDU, né, que é uma plataforma, tá? E nela você encontra aqui, como eu havia falado, o questionário contextual. Então você pode ver o questionário, tá? Aqui, ó. Essa aqui é toda a estrutura e infraestrutura, e aqui é o questionário contextual. Aí você pode ver as respostas dos diretores, professores, aluno do quinto, do nono ano. Gente, como eu havia falado, ele vai ser por rede, tá? Não vai ser por escola, tá? Para não haver nenhum problema. Então, você pode analisar. Se a gente começar a pensar aqui com o questionário, por isso que eu chamo a atenção, de sempre estar conversando com o aluno, sempre estar
discutindo também com os colegas da importância de preencher esse questionário, tá? E aí você começa a observar que a partir desse questionário, que a gente também pode compreender o que o Alexandre tinha até comentado naquela hora, né? Porque às vezes aquele número está ali, Max, mas tem várias coisas, né? Variáveis que influenciam naquele número. Concordo plenamente. E esse momento aqui, a gente pode compreender melhor essas variáveis. Olha para vocês verem. Isso foi pensado em 2001, só para lembrar nós aqui, né, que a gente estava discutindo sobre essa evolução do SAEB, e esse questionário, então, pensado em 2001, vem sendo intensificado, né, e explorado também, não só por pesquisas acadêmicas, mas principalmente por políticas educacionais. O gestor, no caso, né, é claro que é interessante o professor também dar uma olhada, né, para conhecer os seus alunos, a sua rede, no caso, mas você pode observar aqui vários pontos, né? Então, você consegue observar, você poderia nos dizer a faixa etária, como você se considera, né? Então, essa plataforma, né, ela é da Fundação Lema, a gente tem todo esse processo, né, que a gente estava discutindo antes, mas é uma plataforma que a gente tem que saber utilizar, que ela é muito bacana, tá? Ela é muito interessante e traz algumas informações para nós, certo? Aqui a gente pode pegar também, né, os estudantes. É isso que eu estava mostrando para vocês. Então, o questionário, né, que se apresenta é muito interessante nessa plataforma que a gente pode analisar também o contexto que esse aluno está inserido, da rede. Tá? A gente pode ter essa noção mais holística. Bem, e aí eu chamo a atenção para uma outra plataforma, que é a plataforma do SAEB. Tá? Esse é do governo federal, e que a gente pode começar a discutir essa plataforma, né? Como? Olha para vocês verem. Pegar os resultados, né? Aqui é o SAEB, né? O Instituto, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. A partir dessa plataforma, a gente tem, né, alguns indicadores para a gente contextualizar aquele número. Pegar o número do IDEB e contextualizar. As escolas, elas têm que fazer isso também. A rede também tem que fazer isso. A secretaria tem que fazer isso, tem que contextualizar. O número não pode ser descontextualizado, não pode sair desse cenário. Você tem que colocar o cenário social com o número, para poder compreender tudo isso. E eu peguei um exemplo. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Primeiramente, vocês podem vir aqui em resultados, clica no resultados a partir do SAEB, tá? E aí você tem aqui todo um processo histórico, olha aqui para vocês verem, né? Dos anos 90 até 2019. E aqui você tem vários pontos bem bacana e interessante. Você tem a apresentação, né, do que foi a aplicação das avaliações amostrais, o boletim da escola, é o que eu vou mostrar agora, o resultado do Brasil, Estado e Município, o painel também eu pretendo mostrar, aliás, eu vou mostrar o painel para vocês verem. Aí é uma coisa até do gestor, né? O gestor ele pode utilizar muito bem esse painel para poder compreender, né? Tá vendo que a avaliação, quando você contextualiza ela, ela sai daquele âmbito seco do número e você abre possibilidades de análise, possibilidade de compreensão sobre a rede de ensino, sobre a estrutura de ensino. E a gente não está aqui falando que tem que treinar os alunos pelo número, o número pelo número, mas compreender aquele número a partir, né, desse contexto também. Observa. Então, eu vim aqui no painel, cliquei em painel, e aí eu tenho aqui, ó, o painel educacional municipal, o painel educacional estadual. Eu já tinha feito isso, né, para facilitar. Peguei em Minas Gerais de novo, e aqui você tem os indicadores. Nível socioeconômico, né? Aqui você tem trajetórias.
anos finais, anos iniciais, e você tem aqui trajetória, contexto, aprendizagem. Então, na trajetória, o que a gente vai poder ver? Matrículas, total de estudantes incluídos, taxa de aprovação, taxa de abandono, né? Matrícula em tempo integral, reprovação, distorção de série, tá? E você pode observar, a partir desse quadro de referência, olha o contexto que está sendo apresentado, né? A partir do IDEB. A partir desse momento, né, no caso, os gestores, eles podem avaliar, compreender e contextualizar isso. Vamos a partir do contexto agora, que é um outro indicador. Então, esse indicador, ele tem um quadro. Estão ainda finalizando, né, nesse caso, o indicador do nível socioeconômico. E ele calcula o grupo, né? Ele estabelece a partir de grupos. Então, grupo 1 é o nível mais... a escola, né? Você reúne as escolas com nível socioeconômico mais baixo, enquanto o grupo 6 reúne as escolas de nível socioeconômico mais alto. Então, você vai começar a compreender o contexto da escola a partir de quê? A partir do cenário socioeconômico dos alunos. Olha como é que é importante isso. Como que, no caso, o gestor, ele pode começar a criar uma política pública a partir desse cenário que é indicado. Aí você vai começar a compreender um outro ponto que é importante, olha, como é que é interessante. Indicador de complexidade da gestão escolar, né? Então, aqui é o porte da escola. Eu sei que esse painel educacional, seja ele estadual ou municipal, ele é muito voltado para os gestores, mas é bom sempre nós, profissionais, né, professores também, sempre estar atento, ver, analisar, compreender um pouco mais, né? Vai além do número, correto? Então, você pode ver a partir do porte da escola. Olha para vocês verem, o nível 1, porte inferior a 50 matrículas, operando em um único turno, e etapa, e apresentando a educação infantil ou anos iniciais com uma etapa mais elevada. Então, você consegue observar esse contexto. Lembra aí, Alexandre, que você estava falando, né, que os nossos professores, né, às vezes temos que trabalhar o número de alunos, tem todo esse contexto, tá vendo? Sim. Essa plataforma ela vem apresentando esses contextos. O indicador de esforço docente. Tá? Então, o que seria o esforço docente? O docente, né, que tem número de estudantes, escola e etapa. Olha, o nível 5, vamos pegar o nível 5. Docente que tem mais de 300 estudantes e atuam nos 3 turnos, em 2 ou 3 escolas, em 2 etapas, ou 2 etapas ou 3 etapas, olha só para você ver. Então, você tem aí a que rede... é o meu caso, né, eu trabalho com... Pois é. Eu trabalho com 6º, 7º anos em uma rede, trabalho com ensino médio e EJA em outra. Eu tenho muito mais de 350 alunos. Né? Então, e você também, né? E ainda tem o YouTube aqui que eu tenho mais um bom bocado de aluno. Assim, eu não sei, mas eu gostaria que vocês entendessem que essas plataformas, elas são importantes. Tá vendo que ela te dá um cenário mais amplo? Tá vendo que traz para nós todo um contexto? Não é? Então, assim, isso aponta, no caso aí, para os gestores. Nesse exato momento, estou mostrando muito para os gestores, mas também não deixa a desejar para nós pensar um pouco sobre isso também. Até para cobrar, a gente estava falando a questão, né, de cobrar dos políticos, dos governantes, de toda uma estrutura para a gente ter essa visão. Por isso que a avaliação externa, ela é importante. Né? Começando pensando lá nos anos 90, com o Saeb, que ela trouxe um material, um rico material de informações, né, sobre a estrutura de ensino. Começa a observar nesse sentido, né? Então, você tem indicador de adequação da formação, né? Essa indicação, a adequação, no caso, é o número de professores que lecionam em determinadas turmas, no caso, e estão com a formação adequada para lecionar. Então, você tem
essa preocupação também. A formação está adequada? Ou nós temos uma pessoa de uma outra área dando aula, né? Dando aula para o 8º ano, o ensino médio. Como que é esse processo? Ou seja, então você tem isso que é importante também, né? Aqui é o IDEB, né? No caso, o IDEB, que vem apresentando aqui a evolução do IDEB, tudo. Isso a gente tem aqui, tem outras plataformas também. E o indicador de regularidade docente. Olha para vocês verem uma coisa, tempo médio de permanência do grupo, né? Então, assim, é um grupo, e isso também tem um impacto, né? Na minha pesquisa, né? Pesquisa dissertativa, é a partir dela que eu faço eu produzi essa proposta de minicurso. Uma das coisas que se apresenta é essa rotatividade de professores. A rotatividade de professores tem um impacto também sobre todo o processo pedagógico, toda essa estrutura, toda a questão pedagógica da escola. Então, se você tem um número grande, né, de rotatividade de professores, não estou falando de adoecimento, adoeceu, né, não tem que trabalhar, tem, né, tem que se respaldar mesmo, né, de não ir trabalhar e tudo. Estou dizendo, nesse caso, quando você não tem professores que são concursados, que não estão lotados na escola, você tem uma rotatividade, né, de contratados, e não estou aqui responsabilizando também contratados, hora nenhuma disso, tá? Não estou fazendo isso também, não. Eu só estou apontando que isso também tem um impacto, né? Isso também tem um impacto no IDEB. Não só no IDEB, em todo o processo educacional. Então, a gente tem que começar a compreender isso para a gente visualizar, né, e ter um olhar diferenciado para os resultados do IDEB. Bem, eu acho que aqui deu um panorama legal do que é essa plataforma, né, no caso aí dos gestores, mas e o professor? Como que o professor pode avaliar, né? E muitas vezes acontece, né? A gente pega lá, vamos discutir agora os resultados do IDEB na nossa escola. Beleza, bacana, vamos discutir o resultado do IDEB na nossa escola, mas discutir o quê? O número? Ah, toma o número aqui. Como é que faz esse número? O que esse número representa? É claro, todos nós sabemos o que o número representa, todos nós sabemos o porquê a escola está com aquele IDEB, aquele número, né? Até a gente via, né, aí pegando uma pesquisadora, né, antigamente, no início do SAEB, dos anos 90, até antes de 2005, as escolas não estavam muito preocupadas com o SAEB porque ela tinha uma representatividade maior, que era a forma amostral, mas quando inicia a Prova Brasil, o processo da Prova Brasil, a escola passa a se preocupar um pouco mais e a compreender um pouco mais sobre a Prova Brasil e os seus resultados também. Então, de que maneira trabalhar a Prova Brasil? E aí você tem esse painel aqui, né, nessa plataforma no caso, e tem aqui boletim da escola. Eu fiz uma pesquisa rápida e tirei, então, para nós, uma escola. Tá? Eu vou colocar aqui como escola A, tá bom? Então, o que esse boletim traz para nós? Ele traz uma série de informações contextuais, indicadores contextuais, Prova Brasil, tá? E a maneira como a gente pode trabalhar. Refletir sobre isso. Então, coloquei como escola A. Observa aqui, ó, essa escola, nível socioeconômico, nível 5. Nós pensando que o nível 6 é o nível mais alto. Então, a gente já tem uma escola, né, com um número de alunos que tem acesso, né, a alguns bens. E quando você pega aqui também a informação docente, você começa a observar que 72% dos professores, nos anos iniciais, no caso, têm a formação adequada. Nos anos finais, 66%, 67%, vamos colocar assim, né? E no ensino médio também. Então, você consegue observar também a questão da formação dos profissionais dentro da escola. E aí você tem estudantes presentes, né, quinto ano, 32, nono ano, 67,
E o terceiro ano, 127. Então, você consegue observar também o número de alunos, né, naquela determinada modalidade. Então, tudo isso é descrito nesse boletim. Tá? E aqui, a gente começa a observar a distribuição percentual dos estudantes da escola por nível de proeficiência. E aí a gente começa a observar que é nesse ponto que o resultado da Prova Brasil pode ser trabalhado de forma mais formativa. E principalmente, não classificar a nota, ranquear a nota, trabalhar a partir do teste da Prova Brasil. Né? A gente tem que começar a refletir sobre isso. Bom, olha para vocês verem, esse gráfico é de acordo com a turma, né? Com a escola, no caso, né? Os níveis. Então, você tem aqui a descrição do nível. O estudante provavelmente é capaz de. E aí você tem. Nós estamos falando aqui do nono ano do ensino fundamental. Então, ele é capaz de quê? Então, você vê, o SAEB não utilizou itens que avaliam as habilidades deste nível. Os estudantes do nono ano, com desempenho menor do que 200, requerem atenção especial. Então, nem consegui medir. E você tem 15%. Agora, é claro que a gente tem que avaliar também. Esses 15%, por que é os 15%? Aí cabe à escola começar a discutir. Será que, no caso, os alunos fizeram, marcaram, sem ler ou não? Isso cabe cada escola ter a sua própria análise. Não cabe eu nem ninguém julgar. A escola ela tem que fazer essa análise. A escola tem que trazer essa concepção. Será que falta compreender melhor, discutir melhor tal item? Né? E a partir desse momento é que você consegue perceber, né, que a avaliação ela pode sim ser formativa. Ô Alexandre, trazer você para a conversa. Oi. Nós estamos falando aqui de matemática e português, né? Que é esses níveis aqui, matemática, português, né? Proficiência. Sim. E é uma coisa que muitas vezes a gente fica assim, mas isso aí é matemática, isso é português, né? Essa prova Brasil. E a gente está vendo que, de acordo com a nova portaria agora, do 5 de maio, todos os itens serão avaliados. Você viu que em 2019 já houve um processo de amostragem, né? Ciências da natureza e ciências humanas. E daqui para frente, todas as disciplinas serão avaliadas. Mas, independente disso, vamos pensar aqui. É claro que nós também, né? E aí que eu chamo a atenção da escola, de todos, é que quando a gente fala da Prova Brasil e do IDEB, isso não é responsabilidade apenas do professor de matemática ou português. Isso vai além. Né, Alexandre? Sim, Alexandre, sim. quando você trabalha com seus alunos, você trabalha com texto? Sim, Você é sim. professor de geografia, né? Sim. Né? Você trabalha com Humanitário. referência ao texto, interpretação de texto, Sim. Matemática, né? A entende? gente trabalha com escala. Não é? A gente trabalha com gêneros textuais, né? Vamos lá. Então, quando a gente trabalha com essas outras concepções, automaticamente, Alexandre, a gente está trabalhando a Prova Brasil. É uma coisa que muitas vezes as pessoas falam, então agora a gente tem que trabalhar a matriz da Prova Brasil. Alexandre, nós já trabalhamos. Se você pegar aqui, né, a descrição dos níveis, você vai observar que nós trabalhamos, ajudamos o português também. Como é que nós vamos trabalhar, né, interpretação, trabalhar a geografia, né, tudo, suas categorias de análise, tudo, mas sem trabalhar, interpretar texto, refletir, fazer críticas, não é? Então, É impossível, né, indiretamente, Max? É impossível. A gente acaba. Todo o trabalho, mesmo que isolado, mesmo que as disciplinas estejam ali separadas, ele acaba sendo interdisciplinar. Por isso que até há poucos anos atrás, a prova Brasil, o ITEB, enfim, o SAEB de uma maneira geral, avaliava principalmente português e matemática, né, que é a base. Sem o português, sem a matemática, fica difícil o menino aprender qualquer outra coisa. Quando eu pego um aluno de sexto ano
e ele não está alfabetizado para o nível de ano, ou seja, ele em muitos casos até lê, escreve o nome, mas ele não tem a capacidade ainda que um aluno de sexto ano deveria ter para leitura e compreensão de texto. É isso, e escrita. Às vezes a gente se esquece, né, que ser alfabetizado vai muito além de saber escrever e ler, né, pequenos bilhetes para a educação em si. Eu sei que para a Organização Mundial da Saúde, para a ONU de uma maneira geral, saber ler textos curtos, escrever textos curtos e compreender o que está escrito é considerado alfabetizado. Mas para o mundo da educação são habilidades muito mais complexas. Então, creio eu que essa forma de analisar o IDEB, né, é só analisando do ponto de vista dessas duas disciplinas, era o que dava para fazer. Talvez agora nós tenhamos mais possibilidades de ampliar isso, porque talvez, talvez o processo tenha ficado um pouco mais fácil com a informatização. Sejamos sinceros, hoje é muito mais fácil você imprimir a prova, realizá-la, entregá-la, o próprio resultado, né? A escola hoje envia pela internet. Até pouco tempo atrás, nem todas as escolas tinham acesso à internet né, de boa qualidade. Então, isso tudo dificulta e tem melhorado, né, do ponto de vista dessa infraestrutura mínima para a secretaria. Eu creio que todas as escolas brasileiras têm acesso à internet e uma boa parte dela é internet de boa qualidade. Então, tem melhorado sim, né? Nós temos o censo escolar, mas ainda há muito o que caminhar. E eu, sinceramente, Marcos, eu fico com muito pé atrás quando eu vejo essas iniciativas. Porque simplesmente avaliar o aluno nas outras disciplinas não vai dizer que ele está tendo sucesso com o processo, né? Principalmente da forma que é feita. Eu não sei nas regiões dos nossos amigos que estão acompanhando como funciona, mas aqui região, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, as escolas são ranqueadas por esses resultados. Então, não só por isso, mas também pelo Enem. Então, é um processo que eu tenho medo, eu fico com o pé atrás. Então, mas aí que tá. É a maneira como a gente utiliza os resultados, né? Você falou uma coisa importante. Primeiro que a gente tem que começar a compreender que a avaliação externa, ela nunca vai conseguir ter a complexidade da escola. Isso é fato. Daí, Alexandre, a gente tem que tirar, e foi muito importante essa fala sua, tirar a ideia que nós temos que utilizar a matriz de referência e substituir o currículo escolar pela matriz de referência. Nós não temos que fazer isso. A matriz de referência, ela é mínima, mínima. O currículo escolar, o currículo da escola, ela vem com uma gama de informações e contextos, né, daquela escola. Então, a gente tem que começar a compreender que a matriz de referência, né, ela traz algo, que é uma base, como você mesmo colocou, mas ela não pode ser, né, colocado como um currículo da escola. Porque senão a gente vai começar a treinar realmente os alunos para teste, né? Fazer teste. Então, assim, nós temos que começar a compreender, tudo que eu estou trazendo aqui, é uma forma de se apropriar e de entender que nós, de um certo ponto, já trabalhamos até essa matriz de referência, porque ela é mínima. Como eu perguntei para você, você trabalha também com, né, interpretação de texto, inferência, diversos gêneros textuais. Então, você tem uma questão que nós temos que perceber, que tem que haver um projeto político-pedagógico, né? Não é uma responsabilidade A ou B. Isso tem que estar dentro de um contexto. Não é a gente substituir a nossa prática avaliativa por uma avaliação voltada nos moldes das avaliações padronizadas, avaliações externas. Não é isso. A proposta
é se apropriar desse resultado de forma que você possa compreender melhor os alunos, como eu mostrei aqui para vocês, contextualizar todo esse processo, entender qual é o público e não clientela, mas o público que você está trabalhando. Na hora que você entende esse público, você começa a compreender também e ter uma nova concepção, uma concepção sobre educação pública. Então, existe a necessidade da gente compreender isso, né? Que a avaliação externa, ela não pode substituir, né, a avaliação interna do professor, a avaliação da aprendizagem do professor. O professor pode articular a sua avaliação com a avaliação externa, até um certo ponto. Para quê? Para que não haja essa ideia de trabalhar por teste. Entende? Então, quando a gente busca, né, nessas propostas que eu faço, eu tento mostrar que isso ele vai de encontro a um PPP da escola, a um projeto político da escola. Não é simplesmente um trabalho do professor isolado, como a gente está conversando agora, de português ou matemática, aí depois vai ter ciências naturais, depois ciências humanas, aí cada um trabalha de forma isolada. Não é isso. Ela traz outras informações também, né? E é uma maneira que a gente tem a mais de compreender essa realidade do aluno, né? A nossa própria realidade, como está sendo feito o nosso próprio processo, nossa própria prática pedagógica também. Ela traz algo. Agora, a maneira como nós, profissionais da educação, trabalhamos, como os gestores também entendem esse número, políticos e sociedade entende que pode ser o grande problema ou pode ser até uma certa solução. A maneira como a gente percebe e trabalha sobre os resultados do IDEB. Entende? Então, eu vou finalizando. Eu queria apenas mostrar, então, aqui, ó, finalizar, apenas mostrar que esse boletim, ele traz essas informações, né? A partir de um contexto. Você pode buscar esse boletim, né, no SAEB, né, na plataforma do SAEB, do governo federal. E a partir disso você vai compreender toda uma lógica, toda uma estrutura, tá? Então, eu destaquei aqui aliás, destaquei uma escola, né, só para a gente poder visualizar, compreender melhor, que existe, sim, uma forma da gente buscar, tentar compreender melhor, né, que não seja só um número, que não seja só um número que também da prova Brasil, mas seja um contexto, tá bom? Bem, eu vou finalizando, então, a minha fala, agradecendo aí o Alexandre, mais uma vez, né, Alexandre, pela oportunidade. Eu espero ter contribuído com todos, espero também perguntas, né? Possam vir perguntas para a gente poder conversar um pouquinho mais, Max, mas você contribuiu bastante, eu agradeço a explanação, muito boa, muito coerente. Nós temos algumas perguntas, sim, que eu vou passar para você agora, é só pegar o outro sim, equipamento aqui para eu conseguir ler. Ah, voltando aqui. Malu Malu, Vakissa. o Akisaka. Isso, você está lendo Epa, aí, né? Iwakizaki. Max e Alexandre, o que poderíamos fazer para que a sociedade tenha uma melhor compreensão do papel desses instrumentos na avaliação em educação? Essa é a primeira pergunta, pode responder ela, eu passo a próxima daqui a pouquinho. olha, Malu, como eu falei, é um trabalho feminino. A gente não vai conseguir modificar uma cultura que está sendo implementada, principalmente vindo uma cultura de baixo para cima, né? E tem ajuda midiática, né? Esse é um problema sério que a gente vai ter que enfrentar e resistir. Eu acho que a primeira coisa é a gente mesmo, primeira coisa, antes de pensar em sociedade, é a gente mesmo compreender o que é o IDEB e como a gente pode utilizar ele. Compreender ele, dando uma nova concepção para ele. Não é excluir ele, né, como eu havia falado, como o Alexandre também colocou alguns pontos.
Mas a maneira como a gente compreende ele e a maneira como a gente trabalha sobre os resultados é que pode ter um impacto futuro sobre a sociedade. A maneira como eu compreendo o meu público, ele vai me ajudar, né, direto e indiretamente, seja no resultado do IDEB, mas seja também na minha própria prática. O IDEB, como pegando aquela reflexão que eu comecei sobre o iceberg, o IDEB é só aquela pequena ponta emersa. Nós temos toda uma estrutura interna submersa que está envolvido a cultura escolar, que está envolvido a estrutura social, né, a cultura do professor, toda uma complexidade que está em torno daquela escola. Então, a gente primeiro vai ter que mudar nossas próprias concepções. Eu venho bater nisso muito, né, porque essa ideia de clientela é uma ideia mercadológica, né, e está sendo inserido dentro do setor público, e a gente não percebe, a gente vai reproduzindo isso sem compreender qual é a concepção que está por trás dessa palavra, e a palavra tem força. Então, deixa aqui uma fala, a gente tem que primeiro compreender o IDEB, saber atuar sobre ele, para depois a gente começar a dar um movimento a mais, que é a questão da sociedade. Porque, nesse caso, como eu falei, a avaliação externa ela tem esse apreço por esse grupo governamental que quer responsabilizar diretamente os profissionais da educação. E nós temos a nossa responsabilidade? Temos, mas nós não somos o único responsável. Existem outros atores aí que são responsáveis tanto quanto o professor e que tem que ser levado em consideração também. Então, existe a questão da nossa formação, né? Existe a questão também social, uma questão da escola. Então, a gente tem que ponderar as coisas, mas, insisto, primeiro, refletir sobre as nossas próprias concepções de educação pública, de avaliação educacional, né? Tudo isso, para depois a gente pensar em algo a mais. Deixando. Alexandre? Sem áudio. Tá sem áudio. Opa. Ó, você não tava me ouvindo. Isso que eu tô falando, você tá sem áudio. É, Eu queria te eu falar, tava né, fechado, tá sem áudio. você podia ter me falado antes. Ô, Marcos, a gente tem visto um processo que tem acontecido em algumas prefeituras, especialmente em prefeituras de alguns estados, mas especialmente em prefeituras, que é tentar valorizar o trabalho do professor por meio dos resultados do IDEB. Então, a avaliação de desempenho, ela está atrelada ao resultado que o aluno consegue alcançar na Prova Brasil, no SAEB, de uma maneira geral. Então, o professor ele é valorizado financeiramente por meio dos resultados que os seus alunos alcançam. Nós temos uma experiência muito parecida com essa, realizada aqui em um município da região metropolitana, o município de Joatuba, município pequeno, acho que menos de 45 mil habitantes, e os professores têm um 14º salário. Esse 14º salário ele só é pago caso os alunos consigam alcançar a, a meta do IDEB. Então a escola ela tem que alcançar uma média no IDEB determinada pela Secretaria de Educação, e se ele alcança, eles pagam esse 14º. E eles querem realizar isso também por meio do próprio plano de carreira deles. Qual a sua opinião? O que
que você acha disso? Olha, Alexandre, eu fico muito preocupado, sabe? Isso é uma responsabilização direta do profissional sobre todo o processo, né? Eu acho que, no caso, essa bonificação, que eles estão chamando, né? Uma bonificação, Sim. isso é extremamente errado, tá? Você tem, como eu havia falado, você tem vários aspectos que influenciam nos resultados. E aí você vai dar um dinheiro a mais para o professor, quer dizer, esse dinheiro a mais quer dizer que mostra que o culpado é sempre o professor por tudo que acontece, né? Então, o professor, os alunos não tiravam melhor nota porque o professor não queria trabalhar, é isso? Agora eu dou um dinheirinho para ele a mais, ele vai fazer os alunos trabalhar, conseguir as notas. Isso é uma responsabilização direta do profissional. Eu não vejo com bons olhos, não. Eu vejo com muita preocupação esse processo. É um processo que já vem sendo instaurado em outros países. Isso não é Brasil que está inventando, tá? Nós temos aí experiências norte-americanas, nós temos experiências também no Chile, na Inglaterra, em outros países. Não dá certo. Isso é momentâneo. No primeiro momento parece lindo, maravilhoso. Era melhor você investir no salário do professor, era melhor você investir nas condições das escolas, na estrutura da escola, né, e todos os outros aspectos que também influenciam, do que propriamente bonificar esse professor que atingiu o meta, né, e ranquear esse grupo. Então, assim, que conseguiu a meta e tudo. Nós temos que começar a pensar, né, é isso que eu estou trazendo essa reflexão. O que está por trás desse processo? Né? Uma responsabilização total do profissional, sem levar em consideração o contexto que aquela escola está inserido. Qual é o contexto? Como nós vamos melhorar as condições da escola, da sociedade em geral? Não vai adiantar responsabilizar o professor, dando essa bonificação. Não vai adiantar. Tem várias pesquisas que já apontam para isso. Tá? Então, eu não concordo com essa avaliação que está sujeitada à bonificação, está sujeitada, né, a aumentar o rendimento 14º, 15º, 16º. Não concordo com isso. Acho que a avaliação ela serve como fonte de interrogação, de questionamento sobre algo, né, no caso, sobre a educação. E isso tudo está envolvido aí o cenário social também. Como eu mostrei no painel, ele também traz esse contexto social. E, Ô Max, continuando a pergunta, a nossa ouvinte Emilene Laila de Oliveira, referente ao 14º, penso como esta turma é formada. Levam em consideração o nível dos alunos? Não. Levam em consideração a nota que eles alcançaram e a média do IDEB da escola. Se alcançou, recebe. Se não alcançou, não recebe. E também tem uma prova avaliativa do município. Então, pode ser que a sua turma consiga uma nota bacana, a escola consiga um IDEB bacana, mas sua turma específica não conseguiu. Então, você não recebe por causa da sua turma. é aquela Então, questão, né, da charte que eu apresentei antes, né, de escalar a árvore e tudo, né, é bem aquilo. Se a gente implantar essa política de responsabilização direta e de forma forte, né, que a gente fala, ela pode trazer outros impactos, certo? E outra, nós temos que começar a lembrar que nós estamos prestes a uma reforma administrativa. Por que essa reforma administrativa? O que tem a ver todo esse contexto que nós estamos aqui discutindo hoje, nessa tarde, com a reforma administrativa? Daria mais uma live ainda para a gente discutir isso. Por que a reforma administrativa? Por que a intensificação desse processo de avaliação? Não estou aqui dizendo que não tem que haver avaliação. Mais uma vez, concordo com a avaliação. É o modo como nós utilizamos os seus resultados. Né? Então, a gente tem que começar a refletir sobre isso. A maneira como vai ser feito. Então, se coloca todo mundo com a mesma oportunidade, mas nós vivemos um país totalmente desigual.
E aí, como é que a gente faz? Né? Deixar aí para você fazer outra pergunta. Não, complicado mesmo. Aqui nós temos uma pergunta da Elisângela Oliveira. Boa tarde. Como acreditar no resultado do IDEB? Se um dos critérios é deixar as crianças avançarem, sem uma formação adequada para ajudar no índice e para a gente fechar aqui as participações, a Emilene novamente participou com uma afirmação que eu concordo bastante, eu quero dizer aqui no ar, que é precisamos de uma remuneração adequada às exigências da nossa formação. Concordo também, né? A remuneração, formação também, né? Adequada, formação continuada, reestruturar todas as escolas, seus aspectos físicos, né? Também a gente precisa, principalmente nas escolas públicas, né? Nós temos tudo isso que tem que ser pensado, né? Antes de responsabilizar o profissional. E a Elisângela tinha colocado, né? Olha, eu vejo que essa questão da aprovação automática, ela é um problema, né? A situação como cada governante adota certas políticas é que vai intensificar um certo problema. Porque muitos entenderam que a aprovação automática seria bom até para melhorar o número também, né? Porque uma coisa é fato, reprovar não adianta. Pesquisa aponta para isso. Aprovar também desta maneira, sem o aluno conseguir ter aprendizagem, também não adianta. Então, nós temos que começar a discutir de que forma nós vamos fazer. Né? Temos que melhorar o sistema de ensino. A escola tem que ser uma escola integral. Né? Acho que você falou isso, né? Quando a gente estava discutindo mais Sim, antes. sim, falei. Que a escola tem que ser uma escola, né, de tempo integral. O aluno tem que passar mais tempo na escola para adquirir também outros conhecimentos. Então, a gente tem todo um processo, né, Alexandre, que necessita para poder melhorar a qualidade da escola, né, no ensino. Então, o que eu vejo é assim, não é o IDEB que está impulsionando os políticos ou impulsionando um desenvolvimento de uma política de aprovação automática. Não é isso. É a forma como eles entendem que deve ser. Entende? Sabe? Assim, é a maneira como você percebe isso, a maneira como você visualiza. E nós, dentro da escola, temos que começar também a discutir, a refletir sobre essa política que está sendo implementada, o que vai trazer com esse novo formato, né? Esse novo formato do SAEB, esse novo formato que vai ser anual, que vai avaliar todas as disciplinas, que todos os anos, que não vai ser só um ou outro, outra modalidade, um ou outro ano, mas é todos. O que está por trás disso? Nesse sentido que nós temos que discutir. É importante? Eu acho que é. Também para o acompanhamento. Então, quer dizer, o professor da série, né, do 7º ano, no outro ano que o aluno for, ele vai ter o conhecimento daquilo que a turma já sabe, que os alunos já sabem. É importante, é um acompanhamento. Mas o que isso também pode trazer, por outro lado? Será que uma pressão maior sobre a escola e a diminuição também da ação do Estado? Responsabilização cada vez maior do professor? Nós temos que buscar entender isso para a gente começar a melhorar as nossas próprias condições, né? De tentar visualizar coisas boas junto com o resultado do IDEB. É a maneira como a gente utiliza o IDEB é que caminha para um lado ou para o outro, sabe? Então eu vejo por esse lado. Não é, finalizando, não é o IDEB que impulsiona nada, né? Porque para um sistema de ensino eficaz, você não pode ter reprovações e nem evasão. Essa distorção de série não é isso. Mas, por outro lado, você tem que ter também o quê? Alunos aprendendo. Só uma intervenção, acho que é necessária. Quando você diz que não há reprovação, não quer dizer uma aprovação automática. É que Ah, isso é importante dizer porque as pessoas já associam diretamente. Não ter reprovação significa que as habilidades e as competências necessárias para aquele determinado aluno, naquela determinada série
ou etapa da sua formação, elas foram alcançadas plenamente. Então ele pode avançar. Ele não precisa Isso. ser retido. É isso. Não estamos dizendo aqui que o menino tem que ser aprovado de qualquer jeito. Muito pelo contrário, né, Max? Então, é isso. Não é aprovar de qualquer jeito, porque também já mostra que você aprovar, por aprovar, não vai, não é a solução, do problema, da questão. Você tem que fazer com que o aluno possa aprender. Agora, para aprender, você tem que ter todo um processo, né? Que nós estamos falando aqui. E isso que está chamando a atenção é que, né, que eu estou batendo na tecla. Não é aprovação automática, mas também essa aprovação, essa reprovação e essa, né, evasão também não melhora as condições do processo de ensino e aprendizagem do aluno. Né? Então, a gente vai ter que refletir muito, né? Vai ter muitas lives aí que você vai fazer, várias pessoas especialistas também, porque é uma discussão e o momento que nós estamos vivendo, Alexandre, é um momento importante de discutir políticas públicas, né? Nós estamos prestes aí uma reforma, já tivemos uma reforma da Previdência, estamos agora prestes uma reforma administrativa, né, com intensificação cada vez maior e sobrecarga do funcionalismo público, né, e principalmente que se pretende, né, como se utiliza a forma do IDEB, né, e eu mostrei isso também, a IDEB aprova, reprova, é quebrar essa imagem, esse status, né, no caso do funcionalismo público, né, colocá-lo como ruim, né, que não serve para nada. Então, é privatizar o sistema público. Né? Então, a gente tem que estar no momento agora analisando, né, discutindo, né, para começar Se a apropriar buscar. da discussão, né, Max? Senão a gente vai ser atropelado por ela. E isso é importante para nós aqui do canal, e eu não sei se vai atingir todo mundo, mas se essa reforma administrativa passar, a concepção de concurso público que nós temos, ela acaba. Né? Então você vai não precisar estudar. Você vai precisar ter uma boa relação com o candidato que ganhou a eleição. Então esse vai ser o caminho, infelizmente, né? Então, E a gente também, né, sobre essa reforma administrativa, a gente tem que pensar o seguinte: eu estou tantos anos, né, no Estado, já como efetivo, tem problema. Olha, cuidado, cuidado, a gente tem, né, uma situação aí. Isso pode afetar também, de alguma maneira, até quem já tem vai mais ser tempo e já. retroativo. Já tem várias emendas, não todos os pontos, mas a maior parte deles, principalmente o que se refere à remuneração, progressão na carreira, eles serão retroativos, né? O que você ganhou, você não perde, mas você não ganha mais. Então, por exemplo, quinquênio, biênio, férias prêmio, acabaram, Pois é, aí você provavelmente. imagina, e aí imagina só, para finalizar, mesmo assim, pegando a política de responsabilização total, né, responsabilização dos profissionais. A escola não teve não atingiu a meta X. Olha, aquela escola, se for olhar, né, pelo número, né, sem contextualizar todo esse trabalho que nós fizemos aqui, sem contextualizar, então manda fechar a escola, né? Pega essas pessoas, desloca para um lado para o outro, então, se for a partir da reforma administrativa, pode mandar embora. Então, você tem esse processo. Por isso que a gente é importante discutir, dialogar sobre isso, refletir sobre essas questões, para que a gente adote também algumas posturas, né? Algumas concepções que a gente possa mudar e compreender melhor o que está acontecendo no momento. Eu acho que é isso, Alexandre. Max, muito obrigado a todos que assistiram, que acompanharam. Quero dizer que se você for gestor de alguma prefeitura ou estado, de alguma rede de ensino, aqui na descrição desse vídeo tem um contato do Max, ele pode levar esse mini curso para vocês lá de forma gratuita, mas é específico de redes públicas de ensino. Então, vai lá, dá uma olhadinha, quem sabe você não dá uma formação aí para sua equipe, né, em avaliação, nessa compreensão. É um mini curso, é interessante, é parecido com o que a gente viu aqui, com a diferença que vocês podem participar de forma ativa em todo o processo. Aqui, infelizmente, não tem como trazer
tantas pessoas para assistir ao mesmo tempo, né, e participar e falar e abrir a câmera aqui não é possível. Mas está o convite, o e-mail, o WhatsApp, podem entrar em contato, vai ser muito interessante, é gratuito, né, é uma maneira de ajudar na educação. Max, obrigado, muito obrigado, não vai faltar oportunidade para a gente conversar novamente. Beleza, obrigado, Alexandre. E é isso, né? E você aí também, né? Tem mais coisinhas, algumas coisas a mais para poder refletir, fazer mais coisas para dialogar, né, com os profissionais. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Com Deus, pessoal. Até muito breve.